Hello, people! Caraca, tava com saudade de fazer isso, mó tempão que eu já não fazia. Mas é óbvio, eu tava esperando, né, o tempo passar, o luto acalmar, pra gente começar a discutir algumas questõezinhas relacionadas à última prova de FOM, essa que acabou de acontecer em 2025 para 2026. E óbvio que a gente teve muita reclamação por parte dos candidatos, né? Falando muito sobre a prova ter vindo com muito texto e tudo mais. Só que tivemos as questões clássicas de gramática, né? E uma das questões que chamou muita atenção é a questão do do. Pô, Paty, eu lá sabia que tinha do, o do podia fazer isso. Eu falei uma coisa muito simples: você podia não saber que o do podia fazer isso, mas você sabia que as outras situações funcionavam dessa maneira. E aí, obviamente, se você sabe que aquele é o errado, consequentemente, você vai anulando e no máximo a gente tem uma questão para discutir aí com a banca, né? Então vamos dar uma olhada nesse do podia fazer isso, do podia fazer aquilo. Essa é a nossa questão infame da prova branca de 2026, a questão número 11, a questão que teve como gabarito a letrinha B. E aí, qual é a problemática dessa questão necessariamente? Vários alunos, vários candidatos, né, vieram falar sobre, pô, mas isso nunca caiu. Show! Isso nunca caiu. Então, vamos aproveitar um momento para ser um momento de aprendizado. Essa estrutura, tired though he was, ou tired as he went on study, ela acaba sendo uma estrutura de inversão com o uso do do, e ela vai ter a mesma ideia de although he was tired, tá? É literalmente isso. Como é que eu posso fazer essa estrutura? Eu vou usar o adjetivo, o advérbio ou o substantivo, tá? Então eu posso botar tanto adjetivo quanto advérbio quanto substantivo. Depois eu vou colocar o do ou o as nessa situação. E por último, a gente vai ter a oração. Isso é a primeira oração. A segunda, que é uma oração separada, vai ser de outra forma. Essa estava certa. Ah, Paty, mas eu não tinha ideia, eu não sabia. Show! Beleza, mas você tinha ideia, por exemplo, que a letra A estava errada? Você tinha que ter, por vários motivos. Ainda mais porque caiu na prova de 2018 e 2019. Basicamente, a mesma estrutura inicial. Não foi o final, mas estava remember always. E quando a gente faz o uso de infinitivo, na realidade, perdão, de imperativo, se nós colocarmos o always ou o never, a gente tem que colocar antes dele. Always remember. Never remember, ou never forget, fica melhor, né? Então, isso caiu na prova de 2018. Ok. Ah, Paty, a letra C eu não conhecia. Ok. Letra C, prova de 2017. Como é que funciona isso? Por eu ter um substantivo, eu vou ter que colocar o pronome, perdão, o verbo antes, ou seja, eu tenho que fazer a inversão. A gente tem situações relacionadas à inversão aqui. Então tem que ser here are your shoes. Como é que caiu na prova de 2017? Caiu com o pronome. Ou seja, quando a gente faz o uso do pronome, e na prova era here comes he. Obrigatoriamente tem que ser here he comes. E aí eu sempre lembro de uma musiquinha. Here he comes to save the day. É Mighty Mouse. Mas tudo bem. O Super Mouse pra galera aí das antigas. Não acredito que ninguém das antigas esteja vendo isso, mas tudo bem. Então, você, se tiver pronome, é obrigatório o uso da inversão. Se tiver substantivo, não pode fazer a inversão nesse caso. Ah, Paty, a letra D eu não sabia que estava incorreta. Então, você tem que estudar adjetivo, né? Porque clássico da língua inglesa. Ai, palhaçada ficar colocando na ordem. Caraca, para de reclamar da língua dos outros, cara. Ninguém fica reclamando da tua língua. Quer dizer, fica. Mas ninguém fica reclamando para você nesse momento. Então, preste atenção. Osasco MP, Osasco Município Paulista. É a ordem dos adjetivos. O de opinião, S de size, que é tamanho, age de idade, o S de novo agora de shape, pattern, que é o formato, O de origem, M de material, foi ótimo. P de propósito. Então, nesse caso, a nossa idade, que é old, tinha que vir primeiro do que o propósito. A ideia é com o propósito educacional. Então, tinha que ser it was an old educational idea. Por último, e aí, ó,
caiu na prova de 2017, perdão, caiu na prova de 2022, na prova de 2015, já não é a primeira vez que cai ordem de adjetivos no concurso da EFON. Última questão, na verdade questão não, letra, talvez a mais difícil, só que também já caiu na prova de 2018. Na prova de 2018 caiu uma estrutura que era they are so kind people. Quando você tem uma estrutura dessa, você não pode fazer o uso do substantivo aqui no plural. Você poderia fazer se essa estrutura tivesse com a ou a n. Por exemplo, they are too kind of a person. Perdão, she is too kind of a person. Aí poderia fazer. Você não pode fazer quando está no plural. E naquela questão da prova de 2018 também estava no plural e não poderia ser feita. Então, como eu falo, galera, nada se cria, tudo se coloca de novo na prova de FON. Você só tem que começar a perceber os padrões. Muito simples. Se você não consegue perceber esses padrões sozinho, seria legal você ter a ajuda de alguém, né? Então, não estou dizendo nada que precisa ser eu, não é essa a ideia. Mas você tem que começar a pensar dessa maneira. E lembra, isso não é um padrão somente com verbo, perdão, com questões de gramática. Também é um padrão com relação ao vocabulário que cai nas provas, sendo na interpretação textual ou até no próprio texto para você saber. Então, vale essa sacada, valeu? Boys and girls, thank you so very much for this, and bye.